Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Na resenha de hoje, vamos falar sobre censura na literatura, sobre livros que foram censurados no Brasil e em outros lugares do mundo, queimas de livro ao longo da história. Fiquem ligados! Bom, vamos lá. Eu sou o Thiago Oliveira, sou editor de linguagens. Estou aqui hoje para falar com a Tati Leite sobre o tema de censura à literatura. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada. Bom, deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, bem escuro. Isso é muito recente, então eu quase falei que eu era loira, então eu fiquei um pouco confusa. Tô vestindo, uso óculos de uma armação bem fininha, dourada, e também tô usando um vestido creme. Bom, eu vou fazer também a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, tenho cabelo e barba bem pretos, uso brincos. Estou com uma camisa também creme, não combinamos. E é isso. Eu trouxe a Tati aqui hoje, né, que ela é jornalista, roteirista, para falar sobre esse assunto, que é bastante importante, né, da gente falar sobre, visto até os casos recentes que a gente teve aqui no Brasil e também em outros lugares Que não param. que não param. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como você criou o seu canal, qual foi sua trajetória até chegar no que você tem feito hoje. Legal. Bom, eu sou jornalista, roteirista, também dou aula de literatura e esse tema muito me interessa, sobretudo porque eu tenho me especializado ao longo do tempo em Patrícia Galvão, a Pagu, que foi muito censurada, que foi muito deixada de lado na sociedade e teve também as consequências dessa censura. Mas voltando um pouco no tempo, né, eu escrevo coisas sobre literatura desde que eu me entendo por gente, mas eu comecei na MTV, eu comecei trabalhando na MTV e lá, na minha época, entregando um pouco a idade, tinha um comercial que colocava lá, desliga a TV e vai ler um livro. Ler um livro, sim. E ficava fora do ar a programação da MTV durante, né, horas, eram acho que 12 horas que ficava fora do ar. Inclusive, depois eu descobri que essa propaganda não, esse corte na grade foi feita pelo Cortella. E Gente. pelo André Mantovani, que era o diretor da casa Olha na só. época. Então, assim, uma loucura, né? Tava todo mundo conectado já antes. E eu entrei lá com 15 anos, que eu era aprendiz de produção. E aí eu ficava vendo aquele corte ali na grade e falava, beleza, mas que livro que as pessoas podem ler? E se a gente fizesse alguma coisa a respeito? E aí eu tive essa ideia de criar, na época, um blog, que era a coisa mais fora da caixinha que existia. Era o começo da internet, da grande rede mundial de computadores aqui no Brasil. E aí criou-se dentro do portal MTV o Vai Ler um Livro. Então, esse nome foi seguindo comigo e hoje ele não é mais um blog, ele é um canal de literatura. Durante muito tempo, né, até entrei em outros canais do YouTube e tudo, deixei meio que o meu projeto de lado. Mas em 2017, se eu não estou enganada, eu trouxe o Vai Ler um Livro em forma de canal, falando sobre literatura. E aí, enfim, trazendo os mais distintos conteúdos e formatos e propostas, mas sempre conectado com a literatura e com essa ideia de indicação de livros mesmo, né? E, sobretudo, uma ideia também de falar de uma literatura clássica de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, para mostrar que tudo é literatura. E, além disso, também eu tenho os meus outros projetos que eu acabo colocando como Vai Ler um Livro, mas tem a ver com Tati, né? Tem a ver com o meu nome, a minha carreira enquanto jornalista. E, além disso, também eu faço curadoria e faço a mediação de um clube de leitura online da Biblion, que é a Biblioteca Pública do Estado de São Paulo, né? Então, enfim, e mais coisas, né? Eu sou o pai do Cris, tenho 47 empregos, mas tudo sempre conectado com a literatura e trazendo a literatura mais para perto. Maravilhoso. Sua formação é em letras? Jornalismo. Mas aí eu fui me especializando, porque depois da MTV eu acabei entrando no mercado editorial. Então eu fui me especializando em pós, tanto de editoração quanto também em cursos de literatura. Né? Perfeito. Então, Craque em todos os assuntos. foi isso, mas pretendo logo uma segunda graduação aí. Mas eu sei que também é muita coisa, a gente tem que ir fazendo. Tá pouco, tô com pouca coisa, entendeu? Tá certo, é isso aí, vamos pras cabeças. Mas voltando assim pro assunto livros, nesse ano, né, a gente teve 2 casos que foram muito
emblemáticos, né? Que foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e O Outono da Carne Estranha, né? Do Ayrton Souza. Um foi censurado por uma escola, outro foi numa feira literária, né? E eu queria ver com você, entender com você também, né? Até pelos seus estudos e suas pesquisas jornalísticas, se você considera que esses eventos estão relacionados de alguma forma, né? Tanto a escola se movimentar nesse sentido, quanto uma feira literária fazer esse movimento. E por que a gente está vendo esse movimento de censura em pleno século XXI ainda, né? Sim. É interessante porque, assim, né, eu acho que a gente precisa abrir só um parênteses antes de falar sobre censura. Logo no começo, a gente tem que deixar muito claro que a censura é proibida por lei, né? Na Constituição Federal, a censura não pode acontecer Uhum. em território brasileiro, né? Estou falando da lei brasileira especificamente. Então, mas as definições de censura costumam mudar de acordo com o interlocutor, Sim. né? Quem tá no poder e Quem tudo está no mais. poder e etc. Esses fatos dos livros, né, são só 2 fatores, são só 2 livros, porque tem muito mais. A gente pode citar vários outros. O livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. A gente tem também a censura que rolou na Bienal, né? E que, inclusive, eu estava lá, ajudei o Felipe Neto a fazer toda Aquele a mutirão todo. dinâmica, o mutirão. Foi muito bonito, foi muito legal tudo que aconteceu. Quer dizer, né? Foi legal a movimentação toda. Daqui a pouco eu posso dar mais detalhes sobre isso. Então, assim, está interligado com uma ideia de censura, sobretudo porque hoje a gente, sobretudo pós-pandemia, a gente aprendeu um pouco que tudo é contexto político, né? E que tudo todo questionamento social, todo lugar que a gente ocupa, a gente também tem que debater o que a gente consome e que uma coisa está conectada com a outra. Então, a partir dessa dinâmica, e a gente entrou em uma era pós-pandemia, quer dizer, durante a pandemia já, né? Uma era que foi muito totalitária, tanto em sentido do governo, do poder, mas também no sentido da população, né? A gente foi entrando em caixinhas e a gente ficou numa coisa 8 ou 80. Então, é claro que em qualquer regime totalitário, ou em qualquer poder absurdo, né? Ou absoluto, ou que queira ser absoluto, vai acontecer uma ideia de censura. Mas também não é uma coisa nova, né? Se a gente pegar na história, na Grécia Antiga, Sócrates foi condenado por incitar jovens a debaterem politicamente e socialmente o seu lugar na sociedade, né? Sim. A gente também teve livros queimados ali. Se a gente pega na Roma Antiga, todos os documentos dos maias e dos incas, por exemplo, foram incinerados justamente porque possivelmente tinham uma ideia de superstições e de crenças que não eram permitidos para a época. A gente pega a Reforma Protestante, por exemplo, tá ali a Igreja Católica no auge do seu poder, também censurando e lendo toda a literatura possível, inclusive censurando possíveis traduções da Bíblia, porque o poder estava condensado, estava em um lugar único, né? Período de Inquisição, No né? período da Inquisição, Sim. exatamente. E aí, claro, né, incendiar pessoas e incendiar livros, né, também, que estava ali presente. Aliás, tem uma frase ótima do Freud, né, o rei aí da psicanálise, que ele falava, né, que já que eles não podem me incinerar, porque a gente não tá mais na época da Inquisição, então eles vão incinerar os meus livros. E se a gente pega pro Brasil, se a gente começa a vir pro Brasil, né, com a vinda da família real para cá, primeiro que, assim, a ideia de uma literatura é muito recente a gente entender o que é literatura e o que não é literatura. Aliás, para funções didáticas, quando eu vou dar a minha aula lá, que eu também dou aula, né, sobretudo pré-vestibular, quando eu vou dar minha aula, a gente tem essa coisa da separação por escolas literárias, né, as dinâmicas. Eu tô abrindo vários parênteses, mas eu prometo que eu vou fechar, tá? Vou fechar tudo. Eu vou cobrar. Por favor, cobre. E aí, quando eu tô dando a aula, então, para fins de vestibular e para fins de estudo na escola do ensino médio, a gente vai falar sobre as escolas literárias. E a primeira escola literária da língua portuguesa,
que na verdade era um galego-português, é o trovadorismo, que é uma escola da Idade Média. Sim. E era uma literatura, sobretudo, oral. A gente já tinha uma literatura escrita, mas eram, sobretudo, histórias culturais, tipo o Rei Arthur da Távola Redonda, Santo Graal, também histórias que tinham a ver com a Bíblia e com a Igreja Católica, histórias também que tinham a ver com a história de Portugal, né? História, no caso, livros que tinham a ver com a história de Portugal, mas o que a gente está falando quando a gente fala do trovadorismo são as cantigas que eram cantadas em palácio e tinham lá suas divisões. Até porque ninguém sabia ler e escrever, né? Às vezes nem a própria monarquia sabia ler e escrever também, porque era uma questão não só de poder, mas uma questão social ali, né? Dentro disso, quando a gente vai para o Brasil, e ainda falando numa função especificamente didática, porque isso não quer dizer que as pessoas naquela época estavam assim, olha, a gente tá na escola, a gente tá no trovadorismo, hein? Ninguém tinha Não essa tinha isso, dimensão. Quando a gente chega pra cá, a gente vai falar que a nossa primeira escola literária é o quinhentismo. Quinhentismo, 1500, né? E aí, Pedro Álvares Cabral chegando aqui, encontrando os indígenas, e a gente tem o primeiro documento que a gente considera literário, a Carta de Pero Vaz de Caminha, enviando para o rei de Portugal para falar, olha só, querido, o que encontramos aqui, né? Estávamos em busca de temperos e encontramos umas pessoas peladas. Só que eu sempre questiono isso na minha aula. Por que a gente considera a primeira literatura, uma carta de um português sobre o nosso povo, sobre os povos originários, se os povos originários já tinham a sua literatura, né? E aí a gente tem que pensar que se a gente é capaz de falar de uma literatura oral para a época do trovadorismo e entender isso como uma literatura, por que a gente não considera a literatura oral dos povos originários como literatura? E é bom pensar que quando os portugueses chegaram aqui, eles se deram conta, né, na primeira vez, na primeira chegada, de alguns povos específicos, mas já existiam outros povos que tinham uma literatura escrita já, em sua própria língua. E essa literatura toda dos povos originários, a gente não falar sobre ela desde o começo, nem para fins didáticos, já é também uma maneira de censura. Não, totalmente. Já é uma maneira da gente desconsiderar um certo tipo de literatura, porque a gente considera que não faz parte da nossa cultura. A censura também tá na questão da omissão seletiva, né? Exatamente. Então, mais dito isso, né, e fechando esse parênteses dos fins didáticos e da aula e tudo, de literatura, mas aí quando a família real vem para o Brasil, a gente começa a ter uma dimensão literária. A gente começa a entender especificamente o mercado editorial, o mercado dos livros e a imprensa. Porque também a existência de uma imprensa aqui no Brasil era relativo, era possível, mas a gente também não tinha uma identidade brasileira para entender o que era ser brasileiro. A gente não tinha uma noção ainda territorial como a gente conhece hoje. Isso é São Paulo, isso é Bahia, isso é o Acre, né? A gente não tinha essa dimensão. Mas a imprensa segue proibida durante muitos anos, mesmo com a família real portuguesa aqui no Brasil. Eles trazem nos navios deles um monte de prensa para imprimir livro, para fazer coisas, mas eram objetos e produtos literários ou de jornal e tudo, que era exclusivamente para a família real, né? E que ninguém podia ter contato com aquilo. Dom Pedro I, né, que é o segundo rei que fica aqui em poder, Dom João, o pai dele, e aí depois vem Dom Pedro I, ele proíbe a censura, inclusive, porque ele era contra qualquer tipo de literatura que falasse, quando eu falo de literatura, letras, né, que falasse mal dele. A gente vai ter a imprensa livre a partir só do filho dele, que é Dom Pedro II, que inclusive era, assim, absolutamente prejudicado pela imprensa, que zoavam ele de todas as maneiras possíveis, e ainda assim ele fazia questão, teve vários erros, várias complicações, mas ele fazia questão de uma imprensa livre e incentivar também a produção literária. E aí daí a gente começa a ter os livros que a gente conhece até hoje, Iracema do José de Alencar, e aí depois a gente vai ter Machado de Assis, mas resumindo toda essa dinâmica, e aí a gente depois chega em dois contextos de ditadura, o primeiro com Getúlio Vargas assumindo o poder, e que aí já tem uma censura prévia da imprensa, do livro, do teatro, da televisão, dos filmes, de tudo um pouco, mas a gente tem o ápice da censura nos anos 70.
né? Então, dentro disso, e que aí criaram-se subterfúgios e possibilidades de uma criação literária que fosse por baixo dos panos. Ali, né, uma maneira de você falar sem falar. É o Chico Buarque falando, pai, sim, afasta de mim esse cálice, não, né? a música teve muitas Muitas maneiras de maneiras. conseguir driblar essa censura. Exatamente, é publicar a receita no jornal para falar o que queria falar. Os poetas marginais dos anos 70 distribuindo as suas poesias, subindo em prédios, indo até o último andar e jogando folhas que eles imprimiam nos mimeógrafos, que eu peguei a fase do mimeógrafo, não sei se você pegou, Peguei também. que era aquele cheiro de álcool que fazia xerox ali das coisas. Então, eles faziam os próprios livros deles, mas isso também só era possível porque eles eram os escritores, os editores, os impressores, eles faziam tudo isso dentro de casa, faziam livros extremamente manuais, subiam nos prédios e distribuíam, jogavam pela janela para que as pessoas tivessem acesso, porque seria censurado. Tem uma poesia incrível do Chacal, que está vivo até hoje, faz parte do CEP 20.000 lá no Rio de Janeiro, que são poetas marginais ainda que existem. Ele fala: é proibido pisar na grama, o jeito é deitar e rolar. Então, Perfeito. é isso, Exatamente né? esse movimento. Então, a gente vai falar bastante ali também da galera da segunda fase da literatura, que foi extremamente censurado, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, apesar de que alguns deles, inclusive, apoiavam a ditadura, o Rubem Fonseca, que foi também um grande apoiador do ato inconstitucional, e foi censurado também, teve um livro censurado. Mas, de qualquer jeito, a gente chega nos dias de hoje, que aí eu vou fechar esse parênteses e voltar à sua pergunta, né? Por que estamos ainda nesse movimento em 2024? A gente percebe que, claro, aqui no Brasil, hoje, não existe mais um regime totalitário que censure, até porque, como eu comecei a nossa conversa falando, é proibido, né, na lei. A lei tem um motivo. Todos nós somos cidadãos iguais e temos os mesmos direitos e os mesmos deveres e devemos seguir as leis. Então, dentro disso, a censura não é permitida. Então, a censura, para quem tem o poder e para quem quer fazer, ter um tipo de imagem, um tipo de propagação de mensagem e conseguir controlar ao máximo que puder isso, vídeo que está acontecendo agora em alguns países da América Latina, né? Sobretudo na Venezuela, a gente tem, portanto, isso, gente, vai cair muito na prova. Tá? Já digo de antemão que vai cair na prova. Ouçam, Tati. Então, dentro dessa ideia, qual que é a maneira de você conseguir fazer isso? É você ir burlando a lei de algumas maneiras e instituindo o poder que você tem. E qual que é o poder que você tem? Então, são governadores colocando como projetos de leis, mas também que tem um pezinho no... Não é uma censura o que eu tô fazendo. Eu estou escolhendo uma linha editorial porque eu preciso fazer uma escolha e minha escolha é essa. E a minha escolha é essa, exatamente. Os pais também indo para as escolas, a maioria desses casos de censura da literatura contemporânea brasileira foram pedidos pelos pais, né, que iam até a escola e pediam que aquele livro fosse retirado da biblioteca ou do plano de estudos, porque também, um parênteses muito rápido aqui, né, o mercado editorial brasileiro tem uma base muito grande em um dos planos de governo, que é o PNLD, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático. E tem do livro didático e do livro de literatura. Então, todos os livros que são colocados ali, eles seguem um plano de governo. Só que as escolas também têm a possibilidade de escolha desses títulos. Então, às vezes, a própria escolha desses títulos também já é uma possibilidade de censura, porque os pais pensaram diferente ou porque os próprios donos das escolas pensaram de uma maneira diferente. Mas, de qualquer jeito, teremos e a gente vai continuar tendo essas possibilidades de censura, porque quem está no poder que costuma dar uma dimensão ali e dar o caminho das pedras para que isso aconteça. Então, cabe a gente debater a respeito e formar. E isso também é legal, porque quando a gente vai falar do vestibular, por exemplo, quando a gente vai falar do Enem, por exemplo,
O Enem, a ideia do Enem, a base dele, não é que você decore a fórmula de Bhaskara, não é que você decore a data exata que tal revolução aconteceu. A ideia do Enem é formar cidadão, né? É que o aluno saiba por que aquilo é relevante para ele. Por que aquilo vai ser importante para ele usar. Né? Aquela pergunta que a gente sempre faz na escola. Ah, mas eu vou usar isso para quê? Né? E a literatura, você vai usar dessa. Né? E a própria ideia de uma possível censura à literatura também já é uma maneira de você debater a respeito. E por isso que esse tópico, a nossa conversa aqui é tão importante, para que o aluno se debruce sobre esse tema e também pense, beleza, o livro foi censurado, por quê? Exato. Né? Qual foi o motivo? Qual foi a linha? Porque a ideia geral é causar um questionamento para que você aplique isso, e aí não só para o aluno, né? Para qualquer pessoa, mesmo que não estude mais, mas para qualquer pessoa que entenda onde vai aplicar e por que aquele livro é tão perigoso. Sim. A gente acaba encontrando essas brechas, né? Quando isso acontece de ir para a feira e depois ser retirado. Ou ir para a escola e depois ser retirado. Porque, como você disse, né? Quando essas escolhas são feitas previamente, é isso. Foi uma escolha editorial que eles fizeram e tudo mais. E se escolheram tirar um livro, ninguém fica sabendo, né? Então é importante também que quando essas brechas aconteçam, pra gente poder levantar essas questões e tal. Você puxou lá de 1500 até o século XXI. Falei até da Grécia Antiga. Então, anterior a 1500. Idade Média. Então, o mundo inteiro, né? Sempre aconteceu. Mas você vê nessa linha motivos semelhantes ao longo de todo esse tempo, ou temas que são muito recorrentes, né? Que acabam sendo alvo dessas censuras, né? Tanto nas escolas como os pais, né, que encontram, ou feiras literárias, ou esses governantes, né, que enxergam alguma coisa que... O que é? Sim. Com certeza, assim, todas as censuras vão, de novo, envolver o poder. Quem está no poder e quem está censurando, né? Aliás, a obra censurada diz muito mais sobre quem censura do que a obra censurada em si, né? Totalmente. Dentro dessa visão, estamos... na verdade, isso foi desde sempre. A ideia da censura, normalmente, é vinculada a ideias e questionamentos e possibilidades de escuta e de fala que vão contra ao regime do momento, né? Ao padrão, à norma vigente. Inclusive, eu citei os poetas marginais, eles são chamados dessa maneira porque eles estavam à margem da sociedade. Então, normalmente, qualquer tipo de pauta que envolva alguém que é considerado à margem da sociedade vai poder envolver uma censura. Justamente porque vai contra o que está sendo ensinado por aquele regime totalitário, por quem está no poder, ou porque o que eles querem que a gente pense, né? Então, se a gente vai pegar lá na Reforma Protestante, por exemplo, né, a gente vai entender que quem estava no poder? A Igreja Católica. A Igreja Católica não gostaria que as pessoas questionassem os poderes da Igreja Católica. Só que alguns textos começaram a ser traduzidos e as pessoas também começaram a ter começou a ter um movimento de ensino, de alfabetização. E isso ia ser um problema porque as pessoas iam começar a ler aquilo e questionar a própria Igreja Católica. Então, dentro disso, isso a gente aprende em história, isso a gente aprende, né, em todas as aulas que a gente faz. Dentro disso, perceba, a ideia de uma censura a esses textos era justamente para que as pessoas não questionassem a partir do momento que elas tivessem um acesso àquilo, né? Então, quando a gente chega nos tempos atuais, quando você pergunta se tem algo em comum, se a gente vai falar, por exemplo, de pautas raciais, de questões de gênero, de questões de minoria de maneira geral, né? De questões de orientação sexual, LGBTQIAP+, de maneira geral, povos originários, ideias religiosas, né, que também é interessante isso, porque além da censura ser proibida por lei, a intolerância religiosa também é. O racismo também é. A homofobia também é. Né? Então, quando a gente vai... Isso está na lei. Mas, e aí vamos falar aqui brasileiro.
especificamente. Nós somos um país que não lê. E mais do que isso, somos um país que também não lembra da própria história. E a gente foi, e a culpa não é nossa, a gente foi condicionado a isso, né? Por questões de acesso, por questões sociais, por questões de vulnerabilidade, pobreza, por questões também de escravidão, por Uhum. exemplo, né? E a própria imigração, que também foi uma tentativa, né, de controle ali e que fez também uma grande parte dos imigrantes ficarem à margem. Então, assim, toda essa nossa dimensão cultural, o que a gente é hoje é um produto de tudo que aconteceu no nosso passado. Uhum. A gente tem tentado se movimentar, e quando eu digo a gente, é qualquer tipo, professores, etc., artistas de maneira geral, tem tentado se movimentar para que a gente pegue as coisas pelo chifre e relembre do nosso passado, porque um país que não sabe do próprio passado não tem como ter um futuro legal. Sim. Né? Então, dentro disso, quando a gente vai falar da censura e da produção artística, é claro que qualquer tipo de criação que vá questionar esse lugar e relembrar a história do passado vai botar em xeque algumas coisas que estão sendo defendidas e Uhum. colocadas como um discurso que regular. Então, assim, né, quase assim, uma escravidão moderna, umas ideias racistas e tudo mais. Até porque a gente tem pouco contato, tem pouco acesso a leis, a gente tem pouco acesso, de novo, à Uhum. história. Então, assim, se você não sabe que o que você tá fazendo é um crime, A lei se aplica até às pessoas que não sabem como a lei funciona. É exato, importante né? saber exatamente como. Mas na ideia de um regime totalitário, por exemplo, é importante que você continue não sabendo, Uhum. né? Até porque eu preciso usufruir disso para continuar dentro do meu poder, dentro da minha estrutura de poder. Isso se aplica a grandes poderes, como esse de uma presidência de um país, e Uhum. também a pequenos poderes, né? Poderes, aliás, dentro de casa. Né? Às É. vezes, o poder As que eu exerço dimensões. sobre a minha família Uhum. ou sobre quem trabalha comigo, por exemplo, se eu for chefe de alguém dentro do meu ambiente de trabalho, o poder que eu exerço, por exemplo, em um relacionamento. Então, normalmente, qualquer tipo de coisa que seja seja violenta e que vá contra princípios básicos de humanidade, não vão querer que a gente saiba que aquilo vai contra os princípios básicos de humanidade. E as coisas não são tão transparentes e Uhum. fáceis de compreensão assim, Sim. né? É. É uma forma mesmo de manter o poder pelo conhecimento ou a falta de Ou a conhecimento, falta de né? conhecimento. Você fala desses movimentos, né, de professores e outros canais, artistas, né, que tentam fazer esse resgate à história. Eu sempre lembro de um podcast chamado Projeto Quirino. Ai, maravilhoso. É... Aliás, quem não ouviu esse podcast tem que ouvir, é maravilhoso. E o que ele faz é trazer, na verdade, a história não contada, né? Vai para além ainda de relembrar o que a gente muitas vezes não resgata, mas aquilo que precisa ser resgatado e que não foi contado. E também é um movimento super importante de ser feito, né? Não além pra gente conhecer a nossa história plenamente, né? Escavar um pouquinho, fazer esse trabalho de arqueologia, né? Você pensando nisso, né? Nessas questões de censura ou até dessas ideias que são totalitárias, né? De grupos de extermínio, como a própria ideia de darwinismo social, eugenia, né? Uhum. Você acha que é possível trabalhar esses temas em sala de aula? Você acha que é possível a gente ter uma sala de aula com ideias mais plurais, assim, com livros mais plurais que apresentem todas essas ideias, né? Até pensando em como muitos pais acabam reagindo, muitas escolas acabam, né? Às vezes até um pouco pensando nesses pais, né? Que estão, né? Às vezes são pagantes e tal, ou mesmo para não ter tantos problemas no futuro. Você enxerga uma possibilidade de a gente poder trabalhar essas questões diversas dentro da sala de aula? Basicamente, você está perguntando se eu sou esperançosa com a Sim! humanidade, né? O E a que você resposta vê é para o não. futuro? Sobe os créditos, né? Acabou, sobe Não The Office, sabemos. sobe a tela. Olha, é muito complexo, muito difícil. Eu gostaria de ser aqui, de falar que sim, que isso vai ser possível, mas infelizmente os casos só aumentam de censura. Também a gente sabe, né? Eu tenho vários colegas professores que trabalham em escolas e que têm levantado essa questão.
cada dia que passa, mais obras são censuradas, canceladas. E não tô falando só de literatura contemporânea, né? Macunaíma, do Mário de Andrade, foi cancelado há pouquíssimo tempo, foi censurado há pouquíssimo tempo também numa escola. Então, dentro desse lugar, a minha tendência é ser negativa e dizer que não. Porém, eu sou professora, eu sou jornalista, eu trabalho com criação de conteúdo na internet, então eu pego para mim um pouco dessa responsabilidade e faço o que eu consigo fazer dentro das minhas possibilidades para que, minimamente, esse debate aconteça. Para que a gente consiga, de alguma maneira, colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas e fazer as pessoas se questionarem e não aceitarem diretamente tudo o que acontece, né? Então, é o meu papel, é o seu papel, e aí aqui eu vou olhar para a câmera, vou fazer um apelo, é o seu papel enquanto aluno também. Né? De trazer esse debate em sala de aula, trazer esse debate para os seus pais, trazer esses debates. E não estou falando aqui, sai brigando com todo mundo. Não, é um questionamento, é essa compreensão, é o acesso. Porque também tem isso. Uma das maneiras mais claras de censura e mais perigosas de censura não é mais queimar livro. Sabe o que é? É você não dar acesso, é você não dar possibilidade da pessoa saber daquilo. Então você corta a informação. E sem a pessoa poder ter um livro, sem a pessoa poder acessar um debate, sem a pessoa poder entender essa dinâmica, ela jamais vai... Ela pode se esforçar à vontade. A meritocracia não existe. Ela não adianta você se esforçar beça se você está preso. Né? Se você está colocado num lugar onde a mensagem é só a única. Quem assistiu Laranja Mecânica ou leu o livro, aquela cena que botam, né? Aliás, Laranja Mecânica foi um livro censurado também, inclusive por um motivo muito interessante, que é o autor da obra, né? Ele coloca um regime totalitário, porque é uma Inglaterra distópica, onde os personagens, o Alex, que é a protagonista, é claramente nazista. Eles, inclusive, têm vários símbolos que são vinculados, ligados a ideias que são desses regimes totalitários. Ele é muito violento e etc. Só que é uma crítica social aquilo, né? E a figura do Alex mostra isso. O problema é que todo mundo começou a achar que ele estava incitando aquilo a acontecer. E, inclusive, o autor morreu dizendo que ele era contra o próprio livro, né? Ele não gostava mais do livro, porque o livro foi não só censurado, mas também ele sofreu muitas consequências das pessoas achando que ele concordava com a visão dos personagens dele, sendo que era uma crítica. Sim. O autor perde o controle da obra depois que ela tá no mundo. Exatamente, exatamente. Então, e é a mesma coisa quando a gente pega um exemplo nacional, Machado de Assis, que ironizava todas essas questões de raça, os naturalistas, né? E aí, aqui vou abrir um espaço nerd para falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que é, por exemplo, Machado de Assis. O Machado de Assis brincava com todas essas questões. E aí, olha um exemplo ótimo de como você pode trabalhar isso em sala de aula, de como você pode pensar isso com seus amigos e tudo. Por isso que eu amo literatura, porque eu falo de literatura em absolutamente todos os sentidos, em todos os lugares. Vamos pegar aí o Machadão, publicando no século XIX, e ironizando, né? Ele era o rei da ironia. Ele era o cara que ria das pessoas, zoava das pessoas, as pessoas davam altas risadas sem saber que estavam rindo delas mesmas, né? E aí a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro livro aí que a gente fala da trilogia realista do Machado de Assis, que tem um morto que vai narrar aquele livro. Então é um livro de ficção, né? Ele dedica o livro aos primeiros vermes. Isso, com sotaque carioca. Maravilhoso. E tal. Então, dentro disso, ele coloca esse cara que se orgulha muito de nunca ter tido que trabalhar, de nunca ter que depender do suor do seu rosto, de não ter deixado filhos, né? E ele ironiza tanto que ele já mostra, a primeira cena é do enterro desse morto que tá narrando. E nesse enterro vão 11 pessoas.
E aí ele diz assim, tá certo que tava chovendo, né? E também não foi divulgado aí, né, o meu enterro. Mas tinha uns amigos bons ali que falaram muito bem de mim. Não sei por quê, o próprio Nossa. personagem se autodeprecia, Sim. né? E aí esse personagem, em determinado momento, ele nos apresenta Quincas Borba. Né? Que ele era um amigo dele de infância, um amigo dele da escola, e ele encontra anos depois Quincas Borba mendigo. E aí Quincas Borba mendigo rouba, inclusive, um relógio dele e tudo mais. E ele já fica colocando pra gente que ele queria ajudar o Quincas Borba, não porque ele tava, ai meu Deus, meu pobre amigo, mas porque ele queria mostrar que ele tava por cima, né, da coisa toda. Então é esse personagem extremamente falho, Sim. né? Ele tem uma personalidade muito falha. Então essa é a ironia. Machado não foi censurado, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque ele usou da ironia e ninguém percebeu. Assim como outras canções, livros e etc., por exemplo, na época da ditadura, não foram Sim. censurados, passaram pela censura porque o censor leu e não percebeu que aquilo era uma coisa Não tinha contra ele. ferramenta pra compreender aquilo. Exatamente. É. Exatamente. Então, tudo isso pra dizer que dentro desse lugar, e aí voltando à sua pergunta, que é, será que é possível a gente debater isso em sala de aula e etc., a gente pode trazer esses livros ou outros livros e outras teorias para mostrar para o aluno, para ele ter embasamento do que ele está lendo, para que ele também não ria da própria dele mesmo, né? Para que ele entenda que, peraí, o que isso está querendo dizer aqui? Né? O que ele quis dizer com isso? E aí, para isso, o debate é fundamental. A gente tem um filme que eu sempre cito, que é o A Onda, né? Que é um filme que mostra como um regime nazista pode ser aplicado e aceito dentro de uma escola, porque a gente sempre se questiona, né? Uhum. Quando chega um regime totalitário, no seu limite, sobretudo, né? Por exemplo, o Holocausto e etc., a gente sempre fica se questionando em tempos atuais, assim, como isso aconteceu? Como deixaram isso chegar nesse ponto? E eu tenho certeza, aliás, que no futuro, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para 2024 e vai falar como isso aconteceu? Como chegamos aqui, né? É uma coisa que eu me pergunto todos os dias. E aí, nesse filme, mostra como é muito fácil você cair naquela ideia, naquele regime totalitário. E além disso, através desse debate de como a gente consegue aplicar isso nos dias atuais, a gente começa então a questionar. Peraí, por que isso está errado? Peraí, por que isso é esquisito? Pera. E não cai em teorias furadas. Entendeu? Uhum. Então, assim, o debate é imprescindível para a gente ter uma política de qualidade. Porque não tem como a gente pedir, pelo amor de Deus, pro povo pedir coisas pros políticos e cobrar os políticos se eles não sabem nem o que cobrar. Porque a imensa maioria acha que tá ali porque mereceu, que tá ali porque não tem como sair dali, né? Então, a mensagem aqui se é possível ser esperançosa, então que esse debate seja incitado, isso sim seja incitado, para que a gente se questione por que isso é um problema, né? Não tem como eu arranjar uma solução se eu não sei nem que é um problema. Uhum. Deu bastante coisa pra pensar aqui. Mas eu tô um pouquinho mais esperançoso agora. Tati, eu poderia ficar mais 1 hora aqui conversando com você. E olha que eu nem falei várias coisas que eu queria falar. Mal citei Pagu, por exemplo. Cassandra Rios também. Olha, tanta gente que eu podia ter citado, não citei, Acho mas que a gente tem que fazer mais aí. umas 5 partes deste programa, deste tema. É isso. E a gente comenta conversa. aí, fala, volta. Quero mais. A gente faz mais. Bom, gente, se vocês quiserem também saber um pouquinho mais sobre esse tema, né? Tem uma articulação desse mês de linguagens, sobre também essas censuras a livros. Bacana que vocês vejam. Tati, me despeço de você.
Se você Tá me quiser, censurando, mentira. Brincadeira. fala pro pessoal onde eles podem te encontrar nas redes sociais e se você quiser dar uma palavrinha final. Maravilha, vou até olhar pra câmera aqui pra ficar mais, entendeu? Uma política. Mentira. Bom, então, eu sou a Tatiane Leite. Minha mãe resolveu fazer essa brincadeira comigo, botar um Y no final. Vocês me encontram em todas as redes sociais como Tatiane Leite. E o nome do meu canal é Valer um Livro. Então lá tem vídeos sobre tudo isso que eu falei aqui e mais um pouco. Aliás, em todas as minhas redes tem muito conteúdo sobre autores que foram censurados, que foram e por que que eles foram censurados, o que que eles debatiam, o que que eles defendiam. Isso no decorrer de todo o tempo, né? Desde a Idade Média até os momentos atuais. Porque o que eu quero fazer e o que eu faço é justamente propor o debate para que a gente pense. Você não precisa pensar igual a mim, mas vamos debater aqui, porque é isso, a conversa é amiga de tudo. Espero vocês lá no meu canal, nas minhas redes, pra gente continuar esse papo aqui e entender cada vez mais e ver que a literatura é gostosa demais, gente. Se É uma aplica a tudo. delícia. Não é bom? É bom muito demais. bom. Bom, obrigado por vocês que ficaram com a gente até aqui. Espero que todos tenham ficado com a gente até aqui. Não percam também o próximo programa Resenha, que vai ser sobre mudanças climáticas. Eu amei a nossa resenha e ficamos por aqui. Um abraço.